Sejam bem-vindos a este DAZN F1 com o apoio da Solverde.pt e parece que combinámos, eu e o João, porque viemos de verde. Já vamos falar sobre isso. Estamos em semana de Grande Prémio de Las Vegas. Caso para dizer, it's Vegas, baby. The moment you've all been waiting for. We're back. Let's get ready to rumble. Vamos. Andiamo. Let's go. Eyes on the prize. Don't miss it. It's going down to the wire. Alguns dos melhores momentos do Grande Prémio de Las Vegas, ou dos grandes prémios que já se realizaram aqui em Las Vegas. E é uma espécie de pegar nas fichas e colocá-las a todas em cima da mesa. João Carlos Costa, Nuno Pinto, bem-vindos, meus amigos. E comecemos precisamente por essa viagem para Las Vegas, Nuno, porque é um momento em que as equipas e os pilotos têm de se preparar de alguma forma, têm que fazer aqui uma preparação diferente. Ajuda-nos aqui a compreender, porque andamos não sei quantas horas para trás para depois andar para a frente. Sim, olá a todos. É um dos momentos mais difíceis da temporada, temos nos apercebido disso, enquanto que noutros circuitos, basicamente, para além do normal fuso horário, é adaptar um bocadinho ao calor e à umidade. Aqui acaba por ser uma mudança radical, porque vamos para um clima também diferente, mas seco e frio. Mas vamos para uma corrida noturna com uma diferença muito grande para a Europa. Percebi, este ano, apesar de ter havido esta pausa grande, acho que metade dos pilotos voltaram à Europa, voltaram às suas casas ou às fábricas para fazer trabalho e depois terão ido já sábado ou domingo de volta para Las Vegas para se adaptarem, e eu acho que outra metade, porque sei de alguns, o número basicamente uns 6 ou 7 pelo menos, que ficaram, ou seja, ficaram daquele lado do mundo, fizeram o trabalho de preparação antes do Brasil e agora ficaram entre o Brasil e Las Vegas, terão ficado no continente americano, alguns no sul, outros ali mais no centro ou sul dos Estados Unidos, mas tentar ficar naquele fuso horário, porque mesmo assim, tendo uma corrida em que, se eu não estou em erro, nós acabamos por ir para o circuito às 4 da tarde, são muitas horas de diferença, e é esse o principal, mesmo que tenham ficado no continente americano, a menos que seja ali na zona e alguns foram, na zona de Los Angeles, São Francisco, na costa oeste, onde há alguma coisa para fazer e é interessante ficar, porque acho que ninguém vai muito antes para Las Vegas. É uma adaptação a um horário muito, muito tardio, e isso tendo vindo do Brasil e depois a seguir a adaptação seguinte ainda é mais complicada, mas esta é uma viagem que, se for da Europa, são 16, 17 horas, porque é um voo muito longo, e depois é adaptar ao frio e às condições climatéricas, que são muito diferentes, e uma corrida que é noturna e que é bastante tardia em termos de ritmo. Depois é óbvio, quando nós chegamos a Las Vegas, tentamos fazer o máximo possível para estar acordado até tarde, algumas atividades esportivas ali no fim da manhã e início da tarde, para o corpo acordar e para ter ali um bocadinho de adrenalina para acalmar até ao fim. Nuno, em Singapura já se passa um bocadinho isso, ou seja, trabalhar fora de horas, por assim dizer, mas aqui ainda é mais premente esse trabalhar de fora de horas, porque em Singapura começa-se a trabalhar no final da manhã, aqui só já quase no meio da tarde. Portanto, verdade que não há o calor de Singapura, mas há o frio de Las Vegas. E estamos, de facto, numa fase final do campeonato, com 3 grandes prémios seguidos em 3 fins de semana, com todo o desgaste, e não estou só a falar dos pilotos, estou a falar até mais dos outros elementos das equipas. Os pilotos são os que têm menos, exatamente, não é? É lógico que são que têm que fazer performance, mas são os que têm menos, é verdade. Consegues-nos explicar como é que as equipas se preparam nos outros elementos, nos mecânicos, nos engenheiros, até no restante pessoal? A malta da hospitality, por exemplo, sim, que também são essenciais. São essenciais, sim, mas o erro desses não tem normalmente consequências em pista, a não ser que haja uma intoxicação alimentar. A não ser que haja uma intoxicação alimentar. Mas como é que as equipas se preparam para esse desgaste, que vem de 21 grandes prémios, e este trabalhar fora de horas em Las Vegas, e depois mais 2 grandes prémios no deserto, sim, mas mais quente?
É complicadíssimo. Eu sei que em termos de engenheiros e mecânicos eu acho que toda a gente voltou à Europa e por isso é esse desgaste. É uma viagem do Brasil que são 11 horas de volta para a Europa ou mais e agora acabas por chegar a casa saindo do Brasil na segunda-feira, chegas já na terça e depois provavelmente sábado, domingo que já passou, já estarão de volta com mais 16 horas de viagem e a adaptar ao clima de Las Vegas. Toda a gente ficamos todos rotos, não há maneira de disfarçar. Algum do pessoal das hospitalities tiveram esta semana realmente de férias, porque depois a seguir vêm quase 4 semanas seguidas de trabalho, porque ainda há os testes a seguir em Abu Dhabi, a seguir ao Grande Prémio, e depois sim acaba. Alguns tiveram férias e tentaram ficar também do lado de lá. O pessoal que andou para a frente e para trás vai estar completamente perdido até para aí quinta-feira, e quinta-feira esperemos que já esteja toda a gente melhor, mas é uma altura em que nós costumamos dizer que há os vírus do paddock, porque pessoas começam a ficar doentes e depois espalha-se realmente por toda a gente. Muita gente a viajar nos mesmos aviões, nos mesmos carros de aluguer, ficar nos mesmos hotéis, é relativamente fácil que pequenos vírus, só porque os corpos estão mais cansados, os sistemas imunitários estão mais deficitários e é mais fácil ficar doente, pequenas coisas, mas como tu dizias, se alguém no hospitality passar uma intoxicação alimentar aos pilotos ou aos mecânicos que fazem o pit stop, aos engenheiros, tem consequências na performance também. É lógico que as equipas têm um acompanhamento médico muito bom, há suplementos que se tomam, há trabalho específico, há alguns programas também de exercício que ajudam ao ritmo, mas não há nada, e cada vez, quanto mais velhos vamos ficando mais difícil, não há nada que adapte o corpo de um momento para o outro a uma diferença horária tão grande, e a trabalhar às vezes, como acontece em Singapura. Nós acabamos por estar cansados, não só pela umidade, mas por não veres a luz do dia. Porque nós dormimos durante as horas que o sol e a claridade está fora. Quando acontece também em Las Vegas um pouco, acabas por não ver a luz do dia e o teu corpo não reage da mesma maneira. É muito difícil, e depois a viagem a seguir para o Qatar é mortal mesmo. Toda a gente fica de rastos, por isso esperemos que Las Vegas não seja tão frio como o ano passado. Pois é óbvio, o calor é mau, mas se tu hidratares bem, aguentas. O frio consome muito mais energia e calorias e durante aquelas noites são realmente muito frias em Las Vegas, por isso esperemos que não esteja tanto. Tem esse lado que é, vais para Las Vegas e Las Vegas vai estar com temperaturas semelhantes àquelas que nós vamos ter em Portugal, porque vem também aí esta semana uma vaga de frio e temos mínimas de 6 graus. Para Las Vegas vai estar menos ainda, normalmente menos. Durante a noite, e depois aliás, sais do frio e vais para o calor tórrido do Qatar e do Abu Dhabi. E nesta altura não está tão tórrido quanto no verão, mas está quente, está quentinho. Eu já estive no Abu Dhabi, como tu te lembras, em 2019, sim, por esta altura, e está quentinho, está bem quente. E há outra questão, que é um grande prémio. O Grande Prémio do Qatar fisicamente é dos mais exigentes, se não o mais exigente. O mais exigente, sim. Sim, isso, felizmente, este mês de diferença, lembro-me que o Grande Prémio do Qatar, quando deu mais problemas, foi aquele que foi um mês antes, basicamente, foi em outubro, e este mês faz muita diferença em termos de temperatura. As temperaturas tornam-se bem mais agradáveis no final de novembro e início de dezembro, no caso da Abu Dhabi, do que se fosse no final de outubro. Isso ajuda um pouco, mas é duro, é muito, muito duro, e é isso. Eu acho que nós vamos chegar à sexta-feira ao treino livre do Qatar e ninguém está completamente adaptado, e os pilotos também não, e por isso depois vai acumulando o desgaste e as dificuldades em dormir e a mudança tão grande. Se eu não estou em erro, são 12 horas de fuso horário de diferença. É mudar. 12 horas de fuso horário e 12 horas de viagem na melhor das hipóteses. Portanto, não, é muito mais, João, é muito mais. Mesmo direto de Los Angeles são 14 horas, se eu não estou em erro, ou 15 horas de voo. E é por isso também que os pilotos tentam sair imediatamente de Las Vegas? De Las Vegas. Sim, exatamente, é para sair o mais rapidamente possível, para ter mais dias, o maior número de dias possíveis para adaptar, mas essa adaptação são 2 ou 3 dias em que não dormes bem,
em que o corpo está completamente trocado, está do avesso, e depois, por isso é que eu digo, quando se chega à sexta-feira do Qatar, ou quinta à tarde, para fazer o mídia, mas ok, e não há que fazer uma grande performance, mas sexta-feira de manhã ainda pouca gente está realmente adaptada, e depois com o cansaço do dia de sexta é que já se consegue descansar e dormir um bocadinho melhor para sábado e domingo. Mas eu acho que é um perfeito disparate ter esta tripla para acabar um campeonato com 24 corridas, é duríssimo, não é? Em termos físicos. Sobretudo porque geograficamente não estão perto, Não. duas delas estão, verdade. Mas depois há uma Tá que tem bem. essas tais 12 horas de fuso horário. Mas era algo que nós debatíamos estes dias entre nós, que é, ou colava-se isto ao Grande Prémio de São Paulo e Grande Prémio do México, ou colava-se isto, Las Vegas, ao Grande Prémio dos Estados Unidos no Texas, e fazíamos ali qualquer coisa. É que depois, Claro. a própria Fórmula 1, que quer ser carbono, neutra em carbono até 2030, aqui também vai pecando. Os aviões... Não, aqui há outra questão que tem a ver com a necessidade de fazer o Grande Prémio em Las Vegas neste fim de semana. Porque é considerado bem. em termos económicos, no mercado do jogo, vamos chamar assim, no negócio Fraco. do jogo mais fraco do ano. E foi por isso que escolheram. Agora, isso poderia levar a Fórmula 1 a ter uma atitude diferente relativamente ao calendário. Porque Então que não se vá a Vegas. Verdade que eles este ano conseguiram pôr a corrida mais cedo. Em vez de ser às 10 da noite, é às 8 da noite. Facilita sobretudo Para nós, a 4 da manhã. saída dos pilotos. Para nós 4 da manhã. Facilita sobretudo a saída dos pilotos. Os pilotos vão ter mais tempo para sair, porque tem havido, e acho que o Nuno já partilhou isso connosco, tem havido algumas dificuldades por vezes nos voos privados de despachar Sim. os aviões todos. E tiveste o shutdown nos E- Estados e- Unidos da e- América exatamente. recente, que afetou. Sim, e esse é o mal menor, não é? Sim, é o mal que haja menor, fila para exatamente. sair em privados é o mal menor Exatamente. no meio disto tudo, só que existe todos os voos comerciais, todo o staff que nunca sai no sábado à noite, neste caso nem no domingo, sairá no domingo a meio do dia ou à noite mesmo, mas são todas estas dificuldades. O que eu acho inconcebível em termos de lógica de calendário é não se pôr Las Vegas junto com México e Austin, e depois se calhar fazias um Brasil isolado, voltavas para a Europa, tinhas uma semana e fazias as duas últimas. Eu acho que bastava inverter esta ordem de Las Vegas com São Paulo e melhorava muito em termos de logísticos e em termos de viagens, de distribuição, porque vais para o sítio mais longe possível do Qatar, porque eu lembro-me que já fiz São Paulo-Qatar e era muito longe também, mas mesmo assim era mais perto do que Las Vegas. Sim. Faz lembrar quando vamos ao Azerbaijão e depois vamos para o Canadá, ou do Canadá para o Azerbaijão. Que já Pronto, aconteceu já não há- também. já não há. aconteceu. Já não há. Já Mas aconteceu. há outro dado que acho que é tremendamente importante, Nuno, e tu há pouco falavas que os pilotos muitas vezes chegam a sexta-feira ao treino livre e na sexta-feira ainda não estão perfeitamente adaptados, e há a particularidade do Qatar ser um fim de semana de sprint, ou seja, há 60 Olha, minutos pois é, de trabalho, mais 60 isso. minutos de trabalho apenas, e a partir de sexta-feira ao final do dia, já é verdade, já é valer, já é doer. Já é valer. Já é valer, e este ano voltamos à situação de 2023. O Nuno falou do grande prémio em que os pilotos ficaram completamente destruídos, e a Pirelli também usou nessa altura o mesmo estratagema, que foi limitar o número de voltas para cada jogo dos pneus. Desta feita, em vez de ser quase 20, são 25. Ou seja, aquele ritmo que foi imposto nessa corrida de 2023, os pilotos sabiam que podiam ir até um limite. O grande prémio foi mais rápido do que seria em condições normais. Se calhar com 25 voltas, isso não irá acontecer de forma tão presente. Mas a verdade é que ninguém se esquece de ver pilotos deitados no chão, a não conseguirem sair dos automóveis. Porque é que se mete uma corrida destas para mais sprint no meio de uma tripla no final da temporada? Ninguém consegue entender. Respondeste há pouco, são os interesses económicos. Verdade que são os interesses São os económicos. interesses económicos. Agora, já estivemos no Médio Oriente no início da temporada e estamos a regressar ao Médio Oriente porque temos aquela particularidade que a Abu Dhabi paga para fechar o campeonato. E por isso colocam ali também Losail junto ao Abu Dhabi, o que traz sempre... E depois colam um fim de semana sprint. É que já nem estamos aqui a falar do interesse do circuito de Las Vegas. Eu até acho alguma piada ao circuito de Las Vegas. É um circuito cidadino diferente, velocidade. Não me choca por aí. Acho que, de facto, na estruturação do campeonato, e em 2026 não será muito diferente, isto não calha bem, não fecha bem, não fecha da melhor maneira. E acho que este ano, e o Nuno poderá confirmar isso, as equipas ainda estão perante outra situação, que é, estão a preparar uma mudança brutal de regulamentos, ou seja, os pilotos têm de fazer simulador, porque não chegam só os pilotos de simulação, os outros também têm de perceber se as evoluções do carro vão funcionando ou não. E vamos ter uma pausa de inverno
mais curta, porque Exato. são ainda menos dias. Portanto, todo este desgaste vai ser acumulado e foi acumulado durante estes meses todos num campeonato que até começou relativamente cedo, que vai acabar em dezembro. Obrigatoriamente tens de dar ali 15 dias de férias no Natal e no Ano Novo. Mas eu estou a ver, Nuno, e se calhar tu podes confirmar isso, haverá quem não tenha direito a umas férias tão prolongadas no Natal e no Ano Novo. Há só uma semana. Realmente há só uma semana de pausa este ano e depois há essa particularidade, e vocês referiram e muito bem. Alguns dos pilotos e dos engenheiros têm mesmo que voltar à Europa entre o Brasil ou agora entre Vegas e Qatar, vão ter que ir às fábricas, porque este é o momento em que se fazem as definições do cockpit, por exemplo, para fazer o banco do carro do próximo ano, escolher onde é que vão estar os sistemas, fazer essa driver installation, que é como se chama, vai calhar agora. E é mais uma coisa, porque os carros têm que estar produzidos a meio de janeiro, basicamente. Sim. E é mais uma coisa a adicionar a esse stress, e os engenheiros também têm que voltar, e os encarregados do simulador, e os pilotos, como tu disseste, porque neste momento está-se a fazer muito trabalho para 26 também, por isso isto é exponencial, torna tudo ainda mais difícil e mais cansativo. É uma parte interessante da Fórmula 1, sem dúvida. Tu dizias que se calhar vão ter que andar a fundo no Qatar porque tem 2 paragens. Eu andar mais depressa e não ter que andar a poupar pneus, sou sempre a favor. Eu também. Agora, exato, somos todos. Agora, se calhar não era isso. Era na penúltima corrida de 24 e vindo diretamente de Las Vegas, com todos os condicionantes que nós dizemos. Agora, quem decide os calendários e quem faz estas estruturas, e depois os próprios promotores, eles preocupam-se com o grande prémio deles e corra tudo bem, não querem saber o que é que aconteceu na semana anterior, mas quem decide estas coisas são aqueles que chegam ao circuito à sexta-feira e ao domingo, mal o pódio acaba, estão a sair embora. Não digo que o trabalho seja menos importante, porque todos têm a sua importância, mas é o trabalho se calhar menos físico que todos, é mais mental, negociação, política, interesses, mas são aqueles que fisicamente têm menos desgaste e que depois têm condições económicas para viajar em melhores condições. Eu sei e lembro-me que o ano passado, aqueles 2 fins de semana, Vegas e Qatar, foram os onde houve mais gente doente, e houve mesmo pessoas que tiveram que ficar alguns dias ou algum dia no hotel a recuperar e que não conseguiram ir ao circuito porque estavam com vírus, gastroenterites, constipações, tudo o que acontece quando passas de um frio para o calor, com uma viagem com menos defesas, basicamente o cansaço corta as defesas, não é? Portanto... Exatamente. E foram os 2 fins de semana em que houve mais os vírus do paddock e o pessoal fica todo roto e depois é como nós dizemos, não se soube disso de nenhum piloto, mas como tu disseste, houve um piloto que não acabou a corrida no Qatar porque estava a ponto de desmaiar. E não é pela qualidade do piloto, provavelmente teve adoentado na semana anterior. E agora imagina que isso acontece com um dos candidatos ao título. Esperemos que não, como é óbvio, mas era uma forma muito ingrata de ver uma luta comprometida. É óbvio que eles vão ter ainda mais cuidados e têm estado a preparar-se, se calhar ainda mais, mas às vezes um azar pode ter e se calhar já aconteceu e nós não sabemos. Às vezes nós dizemos, este piloto teve um fim de semana para esquecer, e esse piloto pode ter optado por não referir publicamente e ter estado a sentir-se mal durante a semana com alguma coisa que não o impede de pilotar, mas que o impede de estar a 100%. Tiveste o caso do Ocon no México, que depois da corrida, já no dia a seguir, veio dizer que as últimas 15 voltas foram as piores 15 voltas que ele fez na vida. Em termos físicos, ele estava completamente no limite. E nós esta temporada já tínhamos falado disso. Fim de semana. Já tínhamos falado disso. Recordo-me bem, não me lembro qual é que foi o episódio, Nuno, mas estivemos aqui à conversa e falámos desse facto, uma corrida que possa não ter caído tão bem a um piloto, não conseguir ir à casa de banho, coisas que nós no nosso dia-a-dia... falámos disso do peso, falámos do caso do peso mínimo, na questão do peso, coisas que nós no dia-a-dia tomamos como normais e que num atleta de alta competição, como é um piloto de Fórmula 1, afeta, e não é só o piloto, afeta também os engenheiros, afeta todo o staff que está ali em torno. Tu falaste aí na decisão do título, vamos para a tripla ronda final, 3 fins de semana consecutivos de Fórmula 1, e nesta altura há 3 pilotos que podem ser ainda campeões do mundo. O líder do Mundial, Lando Norris, tem 24 pontos de vantagem de Oscar Piastri, companheiro de equipa e principal adversário, mas temos um Max Verstappen que está na terceira posição, 49 pontos.
E vamos para a tripla ronda que pode ser decisiva. E mais decisiva é, Nuno, creio que concordas, para Max Verstappen, porque é aquele que em Las Vegas pode ficar arredado da luta pelo título. Basta para isso Norris fazer mais 10 pontos do que o próprio Max Verstappen e imediatamente o Verstappen sai das contas da luta pelo título. Se é que ele ainda pensa muito nisso, nesta altura. Sim, e é como tu dizes, é um primeiro, terceiro que pode perfeitamente acontecer e deixa o Max fora das contas. Mas eu acho que dos três ele é o menos preocupado com isso. Claramente acho que ele não está a contar de lutar pelo campeonato. Se isso acontecer é um extra. Eu acho claramente que ele tem essa abordagem. Agora, é óbvio que Vegas e Qatar decidem o campeonato, basicamente, especialmente sendo Qatar Sprint. Eu acho que se essas duas é onde nós vamos ter a decisão. Espero que não é? Era mais bonito ainda do que se nós chegarmos com os pilotos muito perto a Abu Dhabi, mas eu tenho a sensação que Vegas e Qatar vão resolver o campeonato. Se não em definitivo, vão deixar um piloto com a possibilidade de fazer uma gestão maior, se calhar na corrida principal do Qatar e na corrida da Abu Dhabi. Acho que este fim de semana é muito importante e depois o início da sprint no Qatar vai ser também fundamental nas contas pelo título. Isto em teoria, é óbvio, se depois acontecer alguma coisa. Nós há 2 meses falávamos que a falha de motor do Norris teria sido importantíssima na discussão do campeonato, ou em ele perder o campeonato para o Piastri, e agora já está à frente. Por isso vamos ter muita atenção, mas eu acho que este fim de semana de Las Vegas é muito importante, e depois como começar o fim de semana do Qatar. Mas continuo a achar que é entre os dois pilotos da McLaren. É óbvio que a Red Bull poderá ter um monolugar muito rápido nas retas, nas zonas de alta velocidade de Las Vegas, e se for assim o Max de certeza vai dar tudo para estar ali na luta, mas se não acontecer essa maior competitividade, ou menor competitividade, diria ao contrário, menor competitividade dos McLaren nas zonas de alta velocidade, eu vejo depois o McLaren a ser um monolugar para Lusail, para o Qatar e para Abu Dhabi. Claramente o mais competitivo. Sobretudo, não nos podemos esquecer também daquilo que foi a proeza de Max Verstappen no Grande Prémio de São Paulo. Troca de componentes, a troca de unidade motriz. Tem uma unidade motriz fresquinha, com muito menos quilómetros e com muito mais potência disponível para entregar em Las Vegas, mas pode mesmo vir a ser a última oportunidade que ele tem, embora eu aí também concordo com o Nuno. Se há alguém que neste momento não está muito preocupado em poder vir a ser campeão do mundo, é Max Verstappen. Já conquistou 4 títulos, quer conquistar um quinto, claro, como o Hamilton em 2021 queria conquistar o 8º, e já vamos falar do 8º, porque o Zac Brown, entretanto, parece que já começou a meter pressão do lado da Red Bull, mas quero-te ouvir antes. Zac Brown a ser Zac Brown. Bom, relativamente à luta pelo título, acho que o Max tem aqui uma oportunidade final, na minha opinião. E uma oportunidade final que seria exponenciada se, por exemplo, o Lando Norris não pontuasse, ou pontuasse pouco. Aproximaria os 3 pilotos de alguma maneira e deixaria Qatar e Abu Dhabi com uma decisão. O Max tem essa questão, se perder mais de 10 pontos para o Lando Norris, fica fora. Contas simples, desculpa interromper-te, contas simples. O Lando Norris vence em Las Vegas, o Max Verstappen termina em terceiro, acabou. E relativamente à luta entre os dois pilotos da McLaren, o Lando sabe que não pode sair de Las Vegas campeão. Isso não é possível. As contas não deixam. Mas pode ser no Qatar. Pode ser no Qatar. No sábado do Qatar, no domingo do Qatar. Até pode ser como aconteceu com o Verstappen em 2023, numa corrida sprint. Eu gostaria que a decisão do título não se fizesse numa corrida sprint. Não me agrada a ideia. 23. Vamos esperar que isso não aconteça. Posto isto, acho que vamos ter 2 grandes prémios, e este de Las Vegas vai ser importante numa perspectiva que é, o ano passado tivemos uma marca que parecia ser capaz de dominar e dominou, por causa das temperaturas. Vamos ver se a Mercedes estará ao mesmo nível que esteve no ano passado. O Toto Wolff já vai dizer, não temos a certeza se estamos ao mesmo nível. A McLaren penou com essa dificuldade em pôr os pneus a funcionar na temperatura ideal, mas o André Seidl já vai dizer, este ano nós já encontramos algumas soluções para evitar esse problema. E depois há o fator Ferrari, o Charles Leclerc anda bem aqui, normalmente. Vamos ver, acho que poderemos ter aqui algumas surpresas. E, sobretudo, vivemos uma fase do campeonato interessante. Verdade que o título de construtor já está entregue, mas há ali 2 batalhas nos construtores que valem muitos milhões, segundo, terceiro e quarto, e depois
do sexto até ao nono, as diferenças são mínimas e tudo pode ser alterado. E a equipa, por exemplo, onde o Nuno colabora é uma das equipas que está nessa batalha entre o sexto e o nono. Acho que temos muitos motivos de interesse, até também. Eu sei que o nono lugar no Campeonato do Mundo de Pilotos não é assim uma coisa de muita importância, mas tendo em conta que o Albon parece que vai ficar como o melhor dos outros e será difícil bater o Alex Albon nessa performance, a partir daí aquilo está tão baralhado que é impossível dizer nesta altura quem vai ser o nono classificado do Campeonato do Mundo. E acho que qualquer piloto prefere ser o nono do que o 17º. Nesta altura isso pode acontecer. Mas qualquer piloto também prefere ser o primeiro do que o segundo. Contratualmente, normalmente há bónus de top Exatamente. 10 e não, naquelas outras equipas para os pilotos que não lutam pelo título. Mas o que tu referiste em termos de Mercedes, Ferrari, poderem ser competitivos em Las Vegas, tudo isso joga um bocadinho a favor do Norris. Quem está à frente, quer outros a meter-se ali pelo meio. Em princípio, se não lhe calhar ele não está obrigado a vencer. Ele não está obrigado a vencer. É uma vantagem. E se a Mercedes ganhar, menos pontos ele perde para os seus adversários, na pior das hipóteses. Por isso joga a seu favor. E de certeza que ele prefere a Mercedes competitiva à Red Bull, por exemplo, para Las Vegas. Até a Ferrari. Até a Ferrari competitiva. Exato. Ferrari? Tinha-se os tais Dark Horse que tínhamos falado antes da entrada para o Grande Prémio de São Paulo. Vamos ao Zec. O Zec decidiu, em bom português, abrir a boca. Atirou-se para fora de pé, atacou o Max Verstappen, o Christian Horner, atacou, não é tão pejorativo, mas decidiu colocar um bocadinho de achas para a fogueira. Numa entrevista ao The Telegraph, um dos jornais britânicos, Zac Brown veio dizer que foi o Drive to Survive que criou a figura como conhecemos até a primeira metade, ou durante a primeira metade, ou até ao final da primeira metade desta temporada, assim aqui é, de Christian Horner, que foi o Drive to Survive que fez Christian Horner mudar. Recordar que a amizade entre os dois é de há 30 anos, quando começaram a correr, mas falou também de Max Verstappen e disse que o Hamilton devia ter ganho um 8º título. Agora é convosco. Mas porquê é que voltamos a falar nisso? É para meter pressão, obviamente, não há outra razão. A fazer o jogo dele. E diz que o Max, algumas vezes na pista, foi demasiado agressivo, usando uma expressão em espanhol, chamou de matador, pouco gentleman. Os pilotos não têm que ser gentlemen, e o Max nunca foram? Nunca foram. Ou desde a década de 70. Exato. Que já não são. Já não são. Oh, Nuno, e quando são engolidos pelo corporativismo. Acho que o Zec não esteve brilhante nessa entrevista, mas percebo. Mas sabes que o Zec vem cá para fora dizer umas coisas para afastar o rei dos autocolantes as nuvens. Diz umas coisas e nesta altura, por exemplo, pediram para eu escolher os seus pilotos preferidos de todos os tempos. Ele acha que o Max não tem direito de estar nessa lista, diz que o piloto mais quantos? Em quantos? É o Mansell. Pronto, acabou já. Pronto, ok. O Mário Andretti lá à frente do Max. O Mário Andretti, o Hamilton, o Schumacher, e falta-me um que ele escolheu. Mas que o piloto mais rápido sempre foi o Mika Hakkinen, que o piloto mais... Como é que ele usou uma expressão que eu agora não me recordo, mas tipo batalhador. No fundo o que ele quis dizer foi o Fernando Alonso. Aí eu acho que temos de concordar um pouco com ele, mas não é o único. Malta que passou pela McLaren. Exato. E diz que está arrependido. Basicamente. Tem muita pena. Se bem que o Mansell não lhe deve dar boas recordações. Não, mas ele nessa altura também lá estava. Mas o que ele diz que tem muita pena de não ter conseguido dar um carro competitivo na McLaren ao Fernando Alonso. Deu uma vez, mas foi na Fórmula Indy, a coisa ia correndo muito bem. E deu uma vez que não era nada competitivo, né? Uma boa e uma péssima. Um GP2. Mas ele já lá estava na McLaren. Já, nessa altura já era, não era patrão, mas já tinha... Já tinha em 17. Sim, já estava. Já que depois ajudou o Norris a ir para lá. Exatamente. Tá bem, okay. Mas não estava nas funções que tem agora. Não estava nas funções de CEO, podemos dizer assim. Não. Eu não li a entrevista e, como vocês sabem, limito a minha leitura de meios britânicos ao mínimo essencial, ou que é zero, que basicamente... Não, de vez em quando vejo a BBC, isso tudo bem, mas é para outras questões, não é para a Fórmula 1. Mas concordo com o Zach na parte em que ele diz que o Drive to Survive é que fez o Christian Horner começar a andar em bicos de pés. Isso aí concordo, e a ter um ego ainda maior. O chamado Orni. Exato. Não lhe correu bem depois. Mas o resto, acho que é... Não, se é jogo para destabilizar o Verstappen,
Não vai acontecer. Parece que vai funcionar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se é para criar algum ruído e alguma distração para erros próprios da McLaren, é uma estratégia, mas eu acho que ele se devia preocupar mais com alguns disparates que fez com uma equipa dominadora este ano, que chegando aos últimos 3 grandes prémios, ok, já ganhou os construtores, isso é a parte de equipas, mas podia ter o título de pilotos se calhar muito mais bem alinhavado e não estar ainda a lutar com um piloto de outra equipa. E acho que tendo um domínio tão claro no início do ano, acho que era mais nisso que ele devia estar preocupado, como é que ainda chegam a esta altura sem ter os 2 títulos arrumados e várias trapalhadas que nós fomos falando aqui durante o tempo. Se é para isso, ok, vale a pena dizer assim uns disparates que é para ler e não levar muito a sério. Se ele não mete o Max Verstappen no seu top 5 ou 6 de pilotos, acho que demonstra alguma falta de coerência na sua avaliação. Não é óbvio que não tiro de lá o Hamilton e o Schumacher. Provavelmente nem falou no Fangio, nem falou no... Não, falou no Senna também, faltava-me o Senna. Pronto, mas o Senna é McLaren, pronto, se falou no Senna, não ter falado depois no Fangio, no Jim Clark e não meter o próprio Bruce, o Max ou o Prost e meter o Mansell, acho que é assim Sabes que o mais engraçado e o Hakkinen, concordando que foi um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1, mas faz aquele brilharete no Estoril de bater o Senna na qualificação, mas depois não bateu mais, porque depois aquilo acabou, mudou logo a estratégia, apanhou-o ali desprevenido, mas sem dúvida que foi um dos pilotos mais rápidos sempre, mas é um bicampeão do mundo, acho que não entra no top dos tops da Fórmula 1, se bem que é um piloto com muito carisma, mas o Mansell já me traz muito olha, mais. Se calhar foi porque ele contratou a filha do Mika Hakkinen para a McLaren Junior Team, portanto se calhar para a F1 Academy, não é? Porque as equipas agora vão ter um segundo carro para 2026. Sim, mas ela para já é um piloto de desenvolvimento que ela ainda está no karting. Não são todas. Não são todas, não. Mas há equipas que vão apostar. A McLaren, por exemplo, vai apostar num segundo carro. Okay. Tem 3. E acho bem, muito curioso para ver a filha do Hakkinen a andar, isso sem dúvida nenhuma. Agora, não é pelo Hakkinen, é muito mais pelo que tu disseste, o Mansell, acho que é muito mais escandaloso. E não meter Mansell e o Max Mário só porque Andretti, ainda que eu gosto muito do Mário Andretti. Sim, para isso também dizias o Fittipaldi, dizias todos o Fittipaldi, ele incluiu o Fittipaldi também. Oi, então essa lista de 5, entretanto já vai em 10 ou 15. Mas vai-se estendendo, ainda mais escandaloso que não ponham o Max numa lista de 10, mas é porque é adversário e está só a tirar areia, não é? Está só a espalhar confusão. Alguém vai ter que atirar areia no Qatar, vai ser o vento e entretanto o Zac Brown decidiu. O Zac Brown não se pode esquecer que entretanto foi também a tribunal no caso Alex Palou e nega que tenha muitas coisas, se olhares bem para esse caso, há ali muita coisa. Ele nega que ofereceu um lugar ou prometeu um lugar ao Alex Palou na Fórmula 1. O Palou diz que tem fotografias, prints do WhatsApp que demonstram essa promessa. Mas também era preciso alguém para acalmar um bocadinho as coisas em Itália, que aquilo também não está muito famoso e o Zac Brown decidiu vir cá para fora a ajudar o Elkann. Mas olha, só um toque aí, o Palou, perdemos um bom piloto para a Fórmula 1, infelizmente, mas pior é ele ter perdido esse piloto para a Ganassi e tem dominado da maneira que tem dominado, e isso aí é que acho que também devia responder, entre aspas, por essa falha. Mas, porque... Nuno, o mais grave é que o grave vou comar, porque ele saberá melhor do que eu, melhor do que nós, a razão que o levou a colocar o Alex Palou em tribunal. Foi o Oscar Piastri. Foi a McLaren que começou o processo, não foi o Alex Palou, de alguma maneira conseguiu minimizar. O Palou foi a vida dele. Ai, não me dás Fórmula 1. Não me dás dinheiro, vou à minha vida. Estou muito bem. Portanto, foi a McLaren que agora veio pedir contas e naquilo que se vai sabendo do que foi a audiência em tribunal, não ficou muito bem na fotografia. E aliás, o Max no podcast brasileiro por onde passou antes do Grande Prémio de São Paulo falou até sobre o Alex Palou e dizia uma coisa bastante curiosa, que é: tu arriscarias nesta altura da tua carreira sair de um campeonato onde és claramente dominador e estás confortável para apostar numa disciplina onde podes não te dar bem e não ser vencedor e não ir para uma equipa vencedora? Tu tiveste muitos exemplos de contrário, ou seja, tirando o Villeneuve, no próximo ano vais ter 2 exemplos para percebermos o que é que vai dar. O Williams de 96 e 97, era sobretudo de 96 que ele nem ganhou o título, mas
Ele chegou à Fórmula 1 com um carro extraordinariamente competitivo e conseguiu de imediato adaptar-se. Tiveste o caso do Zanardi, que tinha estado na Fórmula 1, foi para o campeonato de kart e quando voltou havia o problema dos pneus terem sulcos e ele não ser adaptado. Ok, mas nunca mais conseguiu andar ao ritmo. O próprio Michael Andretti, que ganhava corridas do outro lado. Tivemos o caso do Mário Andretti, mas o caso do Mário Andretti é um carro, para já, são épocas diferentes, tempos diferentes, e o Mário Andretti fez muitas outras corridas na Europa que não apenas a Fórmula 1. E tu em Portanto, teve 26, uma adaptação completamente diferente. Em 26 vais ter um E cheirinho disso com o os mais Herta. recentes, desculpa, Oscar, os mais recentes também correram mal. Eu agora está-me a falhar claramente o nome e só me está a vir já à cabeça e não é. Mas o que dominava lá, o Bourdais. O Bourdais, Bourdais, olha, depois lembrei-me. Dominava lá, foi bicampeão, se não estou em erro, veio para a Fórmula 1. 4 vezes não andou campeão. nada. O Sebastian Quantas? Vettel, 4 vezes. Sim. 4, pronto, vês? Já lhe estava a É como o gamar dois. Paulo. É como o Paulo. Tem tantos títulos quanto o Paulo. No campeonato da altura chamava-se kart, não é? E, e não funcionou, e eu concordo, sou rei e senhor na indicar que é ao mais alto nível, com certeza bem pago. Sim, sim. Se não fosse para vir para uma equipa de topo e claramente competitiva, nem sequer considerava, e muito menos num ano de mudança, num 26 agora. Se fosse vir para uma Mercedes há uns anos atrás, aí se calhar vinha, não é? Se para uma Red Bull, Mas era o que o Jacques dominava. Villeneuve fez, no fundo. Mas aí o domínio era muito maior, sim, já. sim. O Williams era 2 segundos mais rápido do que o Schumacher no Ferrari, mesmo assim foi até a última corrida a lutar por isso, mas aí era uma aposta muito menos arriscada, sem dúvida. Agora neste momento não viria, a menos que fosse para o carro ganhador, ou para a equipa ganhadora. E em 26 vamos ter, de alguma forma, algo semelhante ou parecido, porque o Colton Herta vai fazer a Fórmula 2. Temos também o caso do Kalle Rovanperä, que sentou-se num WRC e dominou aquilo e brincou e fez um ano sabático e depois voltou e continuou a dominar, mas entretanto tinha 15 anos de rallies, basicamente. Sim. Tem uma preparação excelente, para além do talento que tem. Agora, eu acho que o Kalle vai andar bem, em qualquer forma. Agora, se vai andar ao nível de poder ganhar corridas e ter aspirações a ir mais tarde para a Fórmula 1 ou para a IndyCar, isso aí vamos ver, porque a parte física vai ser um trabalho muito importante ao longo do ano, que ele de certeza vai sofrer, que os carros de rally andam muito depressa e é preciso... Vocês sabem o quanto eu aprecio a parte de pilotagem do rally, mas em termos físicos não tem nada a ver, e ele vai sofrer nas primeiras, até aí a Super Fórmula E a aquilo Super anda Fórmula muito não é para depressa. meninos. E no Não é para teste de meninos. Fórmula 2 ele foi o primeiro a falar disso, que precisa ter uma preparação completamente diferente. O Sérgio Pérez a semana passada esteve a rodar com o Ferrari Ferrari, sim. e das coisas que disse foi, o meu pescoço aguentou-se. Mas tem 20 anos lá em cima. Pois tem, tem 20 anos lá em cima de pescoço. Os pilotos de rally não têm. Não rodou num ritmo elevadíssimo. A sua melhor volta dava pulo para a corrida de 1986. Portanto, dá para perceber. Onde é que andou? 1,16 alto. Não, mas onde é que andou? Eu não sou. Em Imola. Em Imola. Sim. É um circuito difícil. É duro. Fisicamente também é duro. Mas ele disse que em termos físicos não sentiu problemas. Agora vai ter que se readaptar a toda a velocidade. Acredito que o vai conseguir e, sobretudo, vamos esperar que a Cadillac seja suficientemente competitiva. Mas e andou com um Ferrari de quê? Há 3 ou 4 anos? 23. 23, ok. Então andou com o carro recente. Sim, já com um carro com a nova... É o de 23, não é? É. O problema é esse, se calhar andou com um carro melhor do que o que vai ter na Cadillac. Pois, vamos ver, não é? Com estes carrinhos de 2026 têm BOP e tudo. E já se sabe mais, não sei, até podes saber já mais qualquer coisa, Nuno, e não poder partilhar connosco. De Bobs e coisas do género? Não, Bobs deixamos para o João, que ele gosta disso antes de dormir. É aquela questão da semana, a primeira semana de testes, a última em Barcelona, que já sabemos que é a porta fechada, que são 5 dias, mas que podem ser 3 dias. 5 escolhes 3, não é? 5 escolhes 3, 5 podem ser seguidos, podem não ser. Claro, se houver problemas, vão fazer uma espécie de equalização de tempo em pista. Olha, é tudo muito estranho. E aquilo lá como é que vai ser? Vão pôr os inibidores de drones, agora que está na moda os drones, não é? Porque se não há... Sabemos que vai sempre haver alguém que vai tentar sacar uma fotografia, um videozinho, qualquer coisa. Isso eu acho que não vai ser muito importante, porque as equipas vão apresentar os carros antes desse fim de semana, por isso tirar fotos para ver como é que qual o aspecto dos carros, acho que não é o mais interessante. Eu entendo que aqueles primeiros testes
sejam fechados ao público e à imprensa, até para deixar as equipas mais confortáveis e mais concentradas no trabalho de desenvolvimento, sem terem que estar a justificar e dar conferências de imprensa cada vez que um carro parar na pista, não é? Sem o ruído. É isso, é um bocadinho mais por aí, porque são 5 dias, mas depois tens que escolher 3, porque se calhar ao fim do primeiro dia podes dizer logo, olha, amanhã não andamos, precisamos resolver aqui uma coisa e só andamos no 4º e no 5º dia. Eu isso acho absolutamente normal, porque a Fórmula 1 está num nível que nós já não estamos habituados a ter carros a parar na pista e lembro-me que nos últimos anos falávamos sempre dos recordes de voltas, da fiabilidade incrível dos carros e não se quer deturpar essa imagem com um primeiro teste em que de certeza que existirão problemas, como existiu no primeiro dia dos carros com efeito solo, com o porpoising, que toda a gente, aquilo deu uma má imagem. E mais ainda em 2014 com os motores híbridos, foi uma desgraça. Ao primeiro dia foi uma desgraça, andou-se muito pouco, os motores cediam, e acho que tens razão, acho que é mesmo uma questão de imagem para as equipas, e acredito que tenham sido as equipas. E tornar o trabalho mais fácil, não é? Tornar o trabalho mais fácil, não ter que estar a lidar com a imprensa na primeira abordagem. Não estão nos holofotes. Exato. Podem perfeitamente ter problemas sem que isso seja a notícia constante, porque a notícia é mais fácil ser pela negativa do que ser pela positiva. Claro, e se nos relembrarmos de 2014 e também dos testes de 2022, mas mais ainda 2014, porque quando há mudanças no motor fica tudo mais complicado, é uma peça mais difícil de fiabilizar do que é um chassi. E aqui acontece isso a dobrar. Há um chassi com uma aerodinâmica completamente diferente, nunca usada na Fórmula 1, ainda que já tenha havido duplas asas e até móveis na Fórmula 1, mas eram outros tempos. E também um motor totalmente novo, com uma parte elétrica, com uma função muito presente. Muitos, diz-se, desde que o regulamento foi apresentado, e mais ainda ao longo deste ano, com as constantes mudanças, vão cedendo daqui, vão dando mais um bocadinho aqui, vão tirando dali. Portanto, este regulamento, e o Toto Wolff tem uma expressão interessante que é, mas quando é que se para de mudar o regulamento? Estamos a tentar beneficiar as equipas que fizeram um mau trabalho, desfavorecendo aquelas que fizeram um bom trabalho. E eu tenho que concordar com ele. Eu percebo que a ideia geral é o espetáculo, é ver como temos agora 20 carros num segundo numa qualificação, tentar que as corridas sejam mais espetaculares em termos de ultrapassagens, mas acho que este regulamento foi, na minha opinião, longe demais. Mas eu lembro-me sempre, em 2012, quando apareceu o regulamento do WEC, e depois em 2014, quando ele passou a ter uma componente de BOPs e EOTs, eu dizia, isto vai ser muito difícil de explicar. A primeira corrida foi espetacular em termos de espetáculo em pista, e esquecemos logo todos o BOP e o EOT. O que eu desejo deste regulamento, que acho complicado e acho que pode trazer problemas à Fórmula 1, é que seja exatamente isso que aconteça. Quando chegarmos à Austrália, a primeira corrida seja uma coisa extraordinária de competitividade e não o passeio para um. Eu também acho que não, mas vamos esperar. Acho que até a Arábia Saudita ou entrarmos mesmo na Europa. Aquelas primeiras 5 provas onde se pode mudar muito nos carros, a ideia de que os carros podem ser muito alterados, a ideia que pode haver um benefício, sobretudo na parte do motor, em termos financeiros, para que as equipas desenvolvam, aquelas que estão mais atrás, o motor. Sabes o que é que vai acontecer? Poderá ajudar. Barcelona vai voltar a ser um palco tremendamente importante, porque é mais ou menos a partir de Barcelona que se deixa de poder mudar tão a fundo os monolugares na temporada de mas voltando só à questão dos testes, num ano em que há 3 sessões de teste, não me choca nada que a primeira seja à porta fechada. Claro, de todo. Não é? Eu por mim era metade do ano à porta fechada, já sabem. Mas não podendo fazer isso, tendo lá os jornalistas, acho que não é tema. Não acho que as equipas vão comunicar na mesma no fim do dia, toda a gente vai ter acesso ao mínimo do que é que se está a passar, ter ali o paddock um bocadinho mais estéril e mais controlado, acho que é absolutamente normal. Inclusive entre as equipas, porque aquilo que esse teste vai permitir é que as equipas se fechem elas próprias, ou seja, claro, que façam o trabalho de casa, façam o seu trabalho da melhor forma. Obviamente que estarão preocupadas com aquilo que as outras 10 equipas vão fazer, não tenho a mínima dúvida, a comparação vai existir, mas vão ter a possibilidade de fechar inclusivamente a porta. Se houver problemas, fecham a porta e ninguém tem nada que saber o que é que se passa lá dentro. Eu acho que isso é normal. Acho positivo, tendo em conta
a complexidade deste regulamento de facto é grande. E há uma coisa que é certa, é que as equipas e a própria Fórmula 1 não vão deixar passar o momento e de vez em quando lá vão aparecer fotografias ou vídeos nas redes sociais e também depois nas outras Sim, como diz o plataformas. Nuno, os carros vão ser apresentados, nem que seja só decoração. A Red Bull, vai por exemplo, fazê-lo. já anunciou... vai estar presente, a Red Bull vai estar presente. Sim, É grande- não, sabes que este ano não acredito que seja só Eu decoração. também acho que não. Os carros Acho têm que estar também- prontos. Pois, Tem que exato. Eu também acho que não. Mas, E por isso é que também não se repete o show de Londres como tivemos o ano passado. sim, Foi um tremendo sucesso, não é? Por isso é uma que não se coisa repete. maravilhosa. Mas pronto. Mas olha, a casa estava cheia. Era um frio de A rachar. casa estava cheia. A Las Vegas. Sim, e o apresentador foi engraçado. Foi nesse aspecto, foi interessante. Foi O que é show. que- Meus amigos. Foi show. O que é que ganhámos em termos de competitividade? O que é que ganhámos daquilo Nada. que nós gostamos de ver os carros a mexer? Muito pouco, muito pouco. Bom, já aqui falámos sobre as duas paragens obrigatórias para o Qatar. Deixemos isso também para daqui a uma semaninha e meia, mais coisa, menos coisa, quando estivermos aqui para lançar o Grande Prémio do Qatar. A Williams apresentou para este Grande Prémio de Las Vegas uma decoração especial. É um Williams mais negro. O Williams que vai estar e que vai pisar a pista do traçado norte-americano. Já Os fabricantes de miniaturas estão a adorar. Os colecionadores, não tanto. Pois, Já não sei como quantas tu. foram este ano. Vamos dar um saltinho até Macau. Vamos, Até acho porque Já deixamos vamos aqui- atrasados. Já vamos atrasados. Já foi. Este fim de semana correu-se uma vez mais o famoso Grande Prémio de Macau. Nuno Pinto, acordámos cedinho, começámos aqui a preparar para Las Vegas, mudando devagarinho o fuso horário. Foi pior, não Foi foi a pior. adaptação Foi pior. ideal. Sim. Tivemos boas corridas e uma que toca particularmente, que é a corrida onde participou o Mari Boia. Tivemos as corridas dos GTs, da Fórmula 4, tivemos também da Freca. Foi por um bocadinho assim. É o Grande Prémio de Macau, não me toca só por estar lá o Mari, que é óbvio que Não. tinha um interesse especial para mim este ano, mas vocês todos sabem que é a minha corrida favorita de todas, sem margem para dúvida. Tu e do João Sou Amaral. Exato, sou um privilegiado por ter estado lá mais do que 10 anos e nos últimos 2 anos não fui com muita pena, mas é o problema do calendário da Fórmula 1. Este ano não era coincidente e eu tive mesmo para ir, mas depois quando via a viagem que era preciso fazer entre Brasil, Macau e depois Macau, Las Vegas, desisti porque também já não tenho idade para maluquices, mas gostou muito de não ter estado lá. Por outro lado, a corrida de Fórmula 3 é o Grande Prémio de Macau, é a corrida da guia, é absolutamente espetacular. Eu adoro ver monolugares naquele circuito. Normalmente dá sempre corridas espetaculares, este ano não foi exceção. E depois eu lembro-me de ouvir muitas vezes uns senhores muito malucos que passam 26 horas na cabine a falar de Le Mans e a dizer que não és tu que escolhes ganhar Le Mans, que é Le Mans que escolhe ganhar, que tu ganhes, não é? Eu ouvi isso já pelo menos umas 100 vezes. Isso acontece em Macau. Em Macau, por muito que tu faças tudo bem, depois tem que haver sempre ali um bocadinho de sorte para se ganhar a corrida. O Mari Boia faz um fim de semana extraordinário, numa equipa menos conceituada e menos competitiva, teve a lutar pela vitória. Nos cronometrados houve ali um problema qualquer, que na última volta não correu bem, arrancou de sexto. Depois na pré-final tínhamos falado e eu tinha-lhe dito, basta estares onde estás, não é preciso mais do que sexto para teres uma chance de ganhar amanhã. E ele fez melhor, ainda foi para segundo, arrancou em segundo para a final, faz uma corrida ótima, conseguiu arrancar para primeiro, depois perdeu, depois voltou a alcançar a liderança e pôs ali um bocadinho de pressão no piloto que devia ser o favorito, porque foi ele o campeão com aqueles carros. O Boia fez o campeonato de Fórmula 3 e não com os carros da Freca, mas adaptou-se e andou bem. Pôs o outro piloto, o Slater, sob pressão até que ele cometeu um erro e bateu. E faltavam 3 voltas. Também um clássico. E eu... O erro do Slater também é um clássico em Macau. Clássico, exatamente. Mas para o miúdo que no sábado deu uma cabazada em toda a gente, Verdade. ele terminou a corrida com mais de 5 Mas segundos não de é o vantagem. primeiro que faz isso. Sim, e depois não é, de na todo. corrida principal, Aliás, aquela curva. Bate. Acho que na memória Bate. fica-nos sempre a saída violentíssima da Sofia Flores já em 2020. se não Sim, foi. mas isso é em Lisboa. Mas Sim, isso é em Lisboa. A irem a atacar e bater na última curva é um clássico. É um clássico. É mesmo um clássico. E eu sou sincera, dei um salto e disse, pronto, está feito. Isto está ganho. E fui burro, porque esqueci-me que é Macau. E que em 3 voltas aconteceu mais um safety car. No restart, o piloto vinha em terceiro, aproveita muito bem o condar e põe-se em primeiro. Excelente manobra. E naquele... Excelente manobra do teu filho. Excelente manobra. E depois
quando achava que na volta a seguir, porque ainda ia haver mais duas, o Mar ia ter a mesma oportunidade de devolver a manobra com o Condar na travagem para Lisboa e voltar à posição de liderança e se calhar ganhar a corrida, saiu outro safety car e a corrida acabou em safety car. Uma pena tremenda, mas nada a dizer da performance do piloto da academia da Aston Martin. E para mim, epá, é Macau, não há mais nada a dizer. Não posso esquecer que em 2011, na primeira vez que um piloto com quem eu estava e com que trabalhámos muito e que continua a ser a prova que mais alegria me deu de ganhar, foi exatamente das mesmas circunstâncias. Há um safety car no fim e ele passa para primeiro e depois abre um bocadinho de margem e depois sai outro safety car, que a corrida acaba em safety car também, apesar de ter sido só uma volta. Ganha-se assim em 2011, perde-se assim em 2025, é Macau. Por isso só me arrependo de ter festejado quando ele ficou em primeiro, porque foi 3 voltas cedo demais, mas se não viram, vão ver a corrida. Porque, as corridas foram todas. As corridas todas. A de sábado. Valem todas. A de domingo não vi na íntegra, vi a parte final. A de sábado vi na íntegra. E a forma como, não é por estar aqui o Nuno, mas a forma como o Mário Boia, porque eram uns pilotos, se havia pilotos que estavam na discussão e na luta por uma posição em pista, era o Mário Boia, com o Slater já tinha dado. O Nael, exatamente. O Nael e o Slater. Não, o Slater já tinha aberto. O Slater já tinha aberto. Sim. O Slater a determinada altura tem 4.5 e de repente já está a 5.5 ou 4.3, uma coisa assim. A corrida foi fantástica e a forma como ele preparou em Lisboa, não deu, ok, não dá, não vou perder a cabeça. Aguenta. É na volta seguinte, é no final da volta seguinte. Prepara, aproveita o cone de aspiração, vai ali coladinho e mete por fora antes de chegar a Lisboa, antes do ponto de travagem para Lisboa, e é de facto incrível. As corridas foram, eu vi para além da final, não vi a corrida de qualificação da Freca, vi só um resumo, mas vi a final e vi também as corridas do WTCR ou do TCR, agora é o World Tour, e dos GTs. As corridas, só para quem não sabe, estão no YouTube da FIA. Podem ser revistas e vale a pena. Porque eu concordo com o Nuno, não é a minha pista preferida, mas é uma das minhas pistas preferidas. Sobretudo tem aquela dualidade que é, não dá para ultrapassar na parte de cima, mas depois na parte larga vale tudo e mais um par de botas. E é preciso... Mas tens que atacar na parte estreita. Exatamente. Não perdes e já não chegas lá. Exatamente. Essa é que é a parte importante. Hoje em dia, com os carros de turismo e com os GTs, os carros são um bocadinho grandes, até os Fórmula. Eu, por exemplo, e até partilhámos uma mensagem, eu tenho pena que este Fórmula Freca, os ex-Fórmula Renault para o ano sejam diferentes. São um bocadinho maiores e não sei se vão adaptar tão bem como estes adaptaram, fazendo relembrar os Fórmula T's que de facto eram carros ideais para aquela pista. Estavam no ponto naquela pista. Tinham a capacidade, tinham a potência, tinham a aerodinâmica, tinham o tamanho certo para aquele circuito. Peço embora, no gancho não há hipótese, é assim, a bandeiras amarelas. Isso é como no Mónaco. Mas nos carros de turismo e nos GTs eles estão a ficar grandes demais para permitirem mais alguma coisa de suplementar. Agora, há sempre show, há sempre qualquer coisa a contar, seja na corrida principal, seja na corrida dos amadores locais, que também há sempre alguma coisa de contar. E o Grande Prémio de Macau tem essa particularidade. Já não falo nas motos. E depois tem as motos, é isso. Para se ver maluqueira absoluta, tem que se ver o Grande Prémio das Motas. Para mim, Macau é motas e Fórmula 3. Ou motas e Fórmula. Infelizmente já não é Fórmula 3. E só por isso vale a pena lá ir, ou, porque não está assim tão perto, pelo menos ver na televisão. Porque é uma loucura e é um fim de semana único. É uma semana até. Porque é uma semana inteira única. E é daqueles marcos. Acho que quem gosta de corridas tem que ver na televisão e tendo a oportunidade tem que ir uma vez a Macau para ver o que é uma cidade, não é, completamente envolta num ambiente de corridas e que normalmente dá corridas espetaculares, com a particularidade que algumas acabam em safety car e que é assim um anticlímax brutal, mas faz parte. O piloto que arriscou naquele momento de ultrapassar, se pensasse, olha, não dá nesta, vai na próxima. Já não havia a próxima. O Pedro Conceito fartou-se de trabalhar este fim de semana para não ver. Exato, ele se calhar foi o que liderou mais voltas, não é? É o normal. É o normal que o piloto de safety car é o que anda mais voltas à frente e pelo menos ninguém o ultrapassa, em princípio. Sim. Mas o trabalho dos comissários é extraordinário, a organização é brutal. Os Fórmula 3 ou a corrida da guia é privilegiada porque está, e os GTs porque estão
nas boxes, mas o resto das categorias estão num parque subterrâneo do Porto, basicamente, que aquilo é ali o Porto Com do Jetfoil, condições, para não dizer mazinhas. Não, exato, é inacreditáveis. O Mas Mónaco toda é a gente um luxo adora lá comparado ir. com aquilo, para a Porsche Super Cup e para a Fórmula 2 e Fórmula Não, 3 é não um tem- luxo. É um Ah, luxo. luxo, No Mónaco, luxo no Mónaco absoluto. vão para a parte de estacionamento, lá em cima. A Fórmula 2 vai, mas é um parque de estacionamento mais arejado. Tu não estás bem a ver o parque de estacionamento lá do terminal, como é que é, e com aquele, depois há, como o João dizia, aquelas categorias locais, que é tipo Fast and Furious, que a maior parte tem milhares de cavalos e milhares de problemas. Mas isso é Macau. E, Isso é Macau, sim. Eu estava a falar do Mónaco porque eu conheço, Macau não conheço. Sim, sim, mas é o que eu digo, o Parque do Mónaco é bem mais arejado Sim, que o sim. de Macau. E nessas categorias, como nós dizemos do Fast and Furious, quando eles põem a aquecer os carros lá em baixo, aquele pessoal que está lá no parque perde anos de vida, de certeza, porque aquilo é surreal. Mas é uma grande corrida, é um grande prémio. Eu ainda espero voltar lá. E há uma coisa, em breve. normalmente quem ganha esse grande prémio na categoria principal dos monolugares, a Tem carreira. normalmente existe, não é? Tem carreira. E pronto, e não nos temos de esquecer, temos um português que ganhou 2 vezes e que entra nesse lote muito restrito de pilotos que ganharam Macau 2 vezes na categoria máxima, por isso... O Tiago ganha Também no turismo também, portanto temos boas Sim. recordações. Mas o António ganhou 2 vezes em Fórmula 3 à séria e com um pelotão daqueles especiais, por isso... E na segunda vez, já não fazendo Fórmula Da 3 há extra. algum tempo. Sim. não é? E o Da extra, António, exatamente, o António da falou-nos agora muito recentemente. Sim, e tinha lá o carro, não é? Tá, o carro, Tinha, eles iam até para lá a o carro. consideração e- Aquele carro e é a eu menina dos não- olhos do António. Não sabes a inveja boa que eu tenho daquela garagem, porque aquilo é fantástico ele poder ter o carro com ganho Macau, é absolutamente brilhante, fico muito contente por ele, merecido, porque teve trabalho de ganhar, mas é uma peça única mesmo, é espetacular. E a garagem de que o Nuno fala é a garagem do António. Foi o cenário perfeito para a outra pele do Jaguar. É um conteúdo que está disponível também na DAZN, nesta altura em que, ou nesta nova fase da carreira do António, em que ele se junta à Jaguar já a partir do próximo fim de semana de 5 e de 6 para a abertura da temporada 2025-2026 da Fórmula E, que vais poder continuar a acompanhar, claro, aqui na DAZN. Sim. Olha, eu também queria as tenho um fórmulas carro de que ganha promoção. Macau, mas é na escala 1.8 só. E é bem giro. E é bem giro, mas vou tentar, mas pronto. Olha, eu por aí tenho um Dizeste carro cá campeão por do mundo de vários Fórmula 1. 18, eu troco. Sim. Eu tenho uns quantos, aquele eu tenho é uns único, quantos aquele é único. campeões de Fórmula 1, então, Não, mas- nessa escala. Mas sabes, é mesmo, é tão especial que quando vi aquele carro que ele tem lá, pá, uma pessoa emociona-se, porque são memórias únicas de uma corrida que é muito difícil de ganhar. E por isso é que quando ficas em segundo ou terceiro fica aquele sabor de que se calhar nunca mais vais ter uma oportunidade de ficar assim tão bem, mas depois quando se ganha é brutal. Olha, e o É nosso- ideal ter o espetacular. melhor carro e a melhor equipa. Os carros são mais ou menos parecidos uns com os outros, mas o piloto ainda continua a fazer ali Faz um bocadinho de diferença. diferença. Muito. Ah, e já que falas que fica aquele amargo de ficar em segundo lugar, não é só aqui em Macau, mas especialmente aqui em Macau, já se fechou praticamente o plantel, se não na íntegra, praticamente já se fechou o plantel da Fórmula 3 para 2026. Vamos entrar numa fase decisiva também para as fórmulas de promoção, neste caso para a Fórmula 2 e a F1 Academy, que até vai correr este fim de semana para entregar o título em Las Vegas. E depois temos ronda dupla por parte da Fórmula 2 no Qatar e também no Abu Dhabi para se decidir o campeão. Outro calendário mal feito, que há 2 meses que não, Pois que é, não andam. não fazem nada. Desde Baku, não é? Sim. Sim, desde Baku, sim. Desde Baku. Sim, Já sim. temos do segundo classificado desta corrida da Freca, da Fórmula 3, dos Fórmulas, a corrida da guia. Quando é que se podem esperar novidades? Já sabemos que ele vai continuar de verde, não é? Da Aston Martin, vai continuar a ser um piloto Aston Martin. Não está anunciado ainda, mas vai. E muito Mas mais vai depois de continuar. ter a performance. Vai continuar. Vai. Muito mais depois de ter tido a performance que teve no final do campeonato de Fórmula 3 e agora O que é em que fizeste Macau. com o rapaz? Aquele de repente assinou, tirou a fotografia, apareceu na página da Aston Martin e começa a fazer A pódios. ganhar. Sim. É a Desde dupla que Pinta Alonso. foi anunciado, foi Pinta o piloto Alonso. que marcou mais pontos. Pois É foi. verdade, é verdade. É a dupla Pinta Alonso. Exato. Olha, mas é mesmo. Quer dizer, mais Não, de não estou a Alonso brincar, estou a e falar a Lance. sério. Mas pá, pronto, demos-lhe carinho. foi isso.
E não, epá, ele merecia, tinha tido algum azar e depois, felizmente, os azares diminuíram e pôde mostrar o seu potencial. E para o ano vai dar o salto para a Fórmula 2 numa equipa competitiva, por isso vamos continuar a dar tempo ao miúdo que se desenvolva e que eu acho que vai ter um bom ano de rookie na Fórmula 2 com bons resultados e depois vamos ver o que é que acontece daí para a frente, mas dentro da estrutura e da academia da Aston Martin, toda a gente muito, muito contente pelo trabalho, já teve no simulador de Fórmula 1 também, portou-se muito bem, vai fazer parte do grupo de pilotos que vão trabalhar para ajudar a equipa também nesse aspecto. Esteve no México como embaixador da marca e como representante e acho que também tenho a certeza que fez um bom trabalho, não só lá durante o Grande Prémio, mas com os patrocinadores e na parte comercial, tudo isso é muito importante. E depois, pronto, é um puto muito porreiro e por isso toda a gente gosta de o ter. E acho que em breve vai ser anunciada qual é a equipa que ele está na Fórmula 2, mas dá-nos todas as garantias e vamos ver o que é. Vamos ver já em Abu Dhabi, que vai fazer os testes, mas depois o mais importante é para o próximo ano. E nós com estes rookies de 2025 fizemos as pazes em termos de ser uma cantera com a Fórmula 2, porque de facto vieram uns rapazinhos com muita vontade. E nós vamos deixar o Zoom aberto porque qualquer dia, na impossibilidade de tê-lo aqui presencialmente, a não ser que o Nuno queira que ele esteja aqui connosco presencialmente. Seria bem Pode vir? Claro. Pode vir na boa, isso sem dúvida. Por supuesto que sim, tio, vamos! Sim. E já teve cá em Portugal, teve em Portimão até, mas... Pronto. Mas em breve volta-se, sem dúvida. Antes de começar a temporada vai estar cá. Olha, ótimo. Grande abraço, Nuno, e obrigado por esta tua companhia durante uma horita, já se passou uma horinha. Não falámos de ultrapassagens, nem coisas assim. Não, nem falámos do Elkan, já viste? Nem falámos do Elkan, na verdade. Nem de regulamentos. Tu ainda tentaste meter aí o BOP e tal, mas não. Em passando. Não. Mas por acaso é algo que podemos falar durante o fim. Está bem, temos tempo. Nuno, grande abraço e boa viagem. Podem ver no GP Confidential. Lá vem ele. Exato. Pronto. Vemo-nos no domingo. Não, quer dizer, nem sei. Para vocês é domingo, não é? Para nós é domingo, para ti é sábado. Ok. Até sábado. Obrigado, Nuno. Obrigado, João. Fica por aqui esta edição da Zona F1, que já sabes que contou com o apoio da Solverde.pt. Foi um gosto ter estado na tua companhia. Nós regressamos quinta-feira para lançar o Grande Prémio de Las Vegas, a antepenúltima ronda do Mundial de Fórmula 1. Zone.